Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno. Então na aula de hoje nós vamos estudar um pouco das conversões entre as escalas térmicas, entre as três escalas conhecidas, que seriam a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? Então, como seria a forma matemática de representar, ou melhor, de converter uma temperatura em uma escala para outra, tá certo? Caso você se interesse por mais aulas, siga os nossos canais no Instagram, bruno.físico ou Geraldo Felipe 2017, tá certo? Lá você vai encontrar mais aulas, mais materiais e o link para os canais das aulas no YouTube. Tudo bem? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui seria a conversão entre essas escalas. Então eu vou fazer aqui o uso de três escalas conhecidas que eu vou emparelhar uma com a outra, certo? Então, essa primeira escala é chamada de escala Celsius, tá? Ela tem, para a água, nós vamos sempre relacionar para a água, alguns pontos notáveis. O que serão esses pontos notáveis, né? Para a água, em condições normais ou em condições ambientes. Seria o ponto de gelo e o ponto de vapor da água. Tá certo? Então tá aí. Eu estou simplificando para você. Então, para a água, na escala Celsius, os pontos de gelo, ou seja, que a água vira gelo, 0 graus, e que ela vira vapor, 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, a água vira gelo a 32 graus Fahrenheit e vira vapor a 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, essa água vira gelo a 273 kelvins e vira vapor a 373 kelvin, tá certo? Então esses pontos, obviamente, representam o mesmo fenômeno físico que está acontecendo, a vaporização da água e a fusão da água, só que em escalas o quê? Em escalas totalmente diferentes, mas representam o mesmo fenômeno físico. Então eu preciso saber uma conversão entre a temperatura em Celsius, a temperatura em Fahrenheit e a conversão para a temperatura em Kelvin. Ou seja, se eu te falar que uma determinada temperatura está em Celsius, eu quero saber qual seria em Fahrenheit. Então é isso que a gente tem que saber resolver nessa aula, tá certo? Se eu te der uma temperatura na escala Kelvin, eu quiser essa temperatura na escala Fahrenheit. Então é assim que a gente tem que saber proceder, tá certo? Então é importante saber esses pontos notáveis. O ponto de gelo, ou o ponto de fusão da água, e o ponto de ebulição ou vaporização dessa mesma água, tá certo? Então tá aí os 6 diferentes pontos relacionados aos dois fenômenos físicos conhecidos, tá certo? Bem, então a primeira relação que a gente vai ter aqui vai ser a relação entre Fahrenheit e Celsius. Então eu vou pegar aqui novamente nosso termômetro, os nossos 3 termômetros, mas agora observar essa região aí que eu estou quadriculado de amarelo e observar apenas o termômetro Celsius e Fahrenheit, tá certo? Então o que eu vou fazer? Vou representar aqui esses 2 termômetros por 2 retas paralelas, essas retas mais escuras, vocês estão vendo? S e S. E ela vai ser cortada por 2 retas paralelas também, que representam para nós aqueles pontos de gelo, na escala Celsius era 0, na escala Fahrenheit 32, está aqui o desenho de novo, se eu acompanhar, para o vapor da água 100, na Fahrenheit 212. Então eu tenho que encontrar uma relação entre essas 2 escalas, tá certo? Como eu faço isso? Ora, deve haver um ponto entre elas, como eu coloquei aqui, que indica o mesmo estado físico, só que em escalas o quê? Diferentes, tá certo? Em escalas bem diferentes. Então, esse ponto da temperatura na escala Celsius, ele equivale fisicamente ao mesmo ponto da temperatura da escala Fahrenheit, tá? Tá certo? Aqui tem até um erro aqui, pessoal, eu coloquei TC, mas aqui na verdade seria TF, não é isso? Bem, então eu vou relacionar da seguinte forma. Aqui, se você observar, eu tenho retas paralelas cortadas por 3 transversais. Isso lembra para nós o Teorema de Thales. O Teorema de Thales ele diz assim, ó, um feixe de retas paralelas cortadas por transversais possui proporcionalidade entre seus comprimentos.
Então, observe que esse comprimento que liga TF a 32, ele deve ser proporcional a esse comprimento que liga TC a 0. Tá certo? Assim como o ponto entre 212 e 32, ele deve ser proporcional ao lado entre 100 e 0. Se você tiver mais dúvidas, procure na internet sobre o Teorema de Tales. Isso nada mais é do que o Teorema de Tales, tá certo? Então, essa relação gera uma proporção dessa forma. Esse lado que está roxo aqui, esse pedaço, está para o todo, assim como esse pedaço menor está para o todo. Tá certo? Vou até mudar de desenho de cor aqui para você ver melhor. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que esse lado está para o todo, assim como esse lado, esse tamanho, está para o outro todo, certo? Tudo bem? Então, isso gera para nós a seguinte relação, uma relação de proporção. Então, eu tenho duas igualdades, aqui representando o que está acontecendo do lado de Celsius, e aqui representando o que está acontecendo do lado de Fahrenheit. Então, do lado de Celsius, eu tenho TC menos 0, está, ou seja, o pedaço pequeno, né? O pedaço pequeno, TC menos 0, ele está para o quê? Ele está para o pedaço grande. Errei aqui. Na verdade, eu dei um errado aqui. Então, voltando aí, que eu apaguei que estava errado 100 para o TC. Então, ficou TC menos 0. Na verdade, eu tenho que apagar isso aí, que não é isso. É 100 menos 0. Ou seja, porque é o pedaço todo, né? Então, repetindo. Eu pego esse pedaço, TC menos 0, está para 100 menos 0. Então, tá aqui, ó. TC menos 0, 100 menos 0. E é igual ao outro lado. O outro lado vai ser o quê? Vamos lá. TF menos 32 está para 212 menos 32. Então, fica TF menos 32 está para 212 menos 32, tá certo? Então, se você observar essa caixa vermelha aí, a gente pode simplificar. Então, se eu posso simplificar agora, eu tenho da seguinte forma. TC menos 0 é TC, né? Então, tem TC menos 0 é igual a TC apenas, sobre 100, que 100 menos 0 é 100, é igual a TF menos 32, dividido por 180. Olha como é engraçado agora. Nós temos que, ao invés de aparecer os pontos notáveis, apareceu a variação máxima da temperatura das escalas. A escala Celsius, ela varia máximo 100 graus entre os pontos notáveis, mas na escala Fahrenheit ela varia de quanto? Ela varia de 180 partes entre os pontos notáveis. Então, quando uma escala ela tem 100 graus, ou 100 medidas, ou 100 partes entre os pontos notáveis da água, a gente costuma dizer que ela é chamada de uma escala centígrada. Então, essa escala Celsius, ela também é chamada de uma escala centígrada, de 100 partes entre os pontos notáveis. Observe que a escala Fahrenheit não é. Ela é dividida em 180 partes. Ela não é centígrada. Então, eu posso simplificar agora esse 100 com 180, tudo por 20. 100 dividido por 20 vai dar 5. E 180. Então, fica TF menos 32. Repete a parte de cima. Divide por 180 por 120 fica 9. Se eu simplificar aqui, ou seja, o que eu ainda posso melhorar? Eu vou pegar esse 9 e passar para cá, né, somente o 9, multiplicando o TC. Eu tiro ele do denominador da segunda fração e ele vem para cá no numerador da primeira. Então, 9 dividido por 5 é 1,8. Então, eu ainda tenho que essa relação pode ser escrita da seguinte forma. 1,8 TC é igual a TF menos 32 sobre 9. Repetindo, foi o que eu fiz. Eu peguei esse 9 e levei lá para cima, multiplicando o TC. Então, ele desaparece aqui do denominador dessa segunda fração. Ele vem para cá e 9 dividido por 5, 1,8. TC é igual a TF menos 32. Então, eu tenho aqui a primeira relação entre as escalas Celsius e a escala Fahrenheit. Tá certo? Bem, você tem que ver uma coisa que é engraçada aqui. Vamos observar aqui. A escala Kelvin, se a gente voltar lá no nosso desenho inicial, ela também é dividida em 100 partes.
Ou seja, olha só, a escala Celsius, entre os pontos notáveis para a água, eu tenho 373 e 273. Subtraindo um da outra é 100. Ou seja, a escala Celsius, a escala Kelvin também é chamada de centígrada. Ela é uma escala centígrada. Tá certo? Bem, então vamos ver a conversão entre a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Semelhantemente ao que a gente fez anterior, tá? Só que agora, vou voltar aqui o slide. Deixa eu voltar aqui o slide. Então, semelhantemente ao que a gente fez nessa parte, nós vamos fazer agora para o próximo slide, tá certo? Então, vamos passar lá para você ver. Então, a relação entre Fahrenheit e Kelvin. Então, eu tenho agora TF menos 32 sobre 180, lembra disso, né? A escala Fahrenheit é dividida em 180 partes, TF menos 32. E do outro lado eu tenho TK menos 273 dividido por 100, que também é o quê? Centígrado. Ora, eu posso dividir novamente tudo por 20. Então, se eu simplificar tudo isso por 20, eu tenho que TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 dividido por 5, tá certo? Então, se você observar aí, podemos ainda fazer o seguinte, eu posso fazer igual eu fiz lá anteriormente. Eu vou pegar esse 9, que está dividido na escala Fahrenheit, e passar para cá. 9 dividido por 5. Então, fica TF menos 32 é igual a 1,8 TK menos 273, tá certo? É importante lembrar disso aqui, porque lá na próxima transformação, eu vou mostrar que isso aqui acontece também lá na escala Celsius e Fahrenheit. Então, vai ficar fácil encontrar a relação entre Kelvin e Celsius, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa terceira transformação agora, terceira relação entre Celsius e Kelvin, eu vou pegar essas duas fórmulas que eu encontrei anteriormente. 1,8 TC é igual a TF menos 32, mas eu sei também que TF menos 32 é igual a 1,8 TK menos 273. Observe o que foi que eu disse. Na primeira, eu tenho a conversão entre Fahrenheit, Celsius e Fahrenheit. Na segunda, entre Fahrenheit e Kelvin. Observe que... Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, que foi muito rápido. Então, observe que esse ponto, essa igualdade, ela tem... Entre elas, ela tem duas coisas iguais. Ó. Observe que TF menos 32 é igual a 1,8 TC, mas TF menos 32 é igual a isso. Então, eu posso afirmar o quê? Já que esses verdes aí são iguais. Esses dois são iguais. Então, eu posso afirmar que 1,8 é igual a isso aqui. Então, eu posso afirmar o quê? Que 1,8 TC é igual também a 1,8 TK menos 273, tá certo? Cancelando 1,8 dos dois lados, eu encontrei, ó, fácil a relação entre as duas agora, tá certo? Ou ainda, se eu quiser deixar dessa forma, tá correto, TC para encontrar TK, mas eu posso encontrar o contrário. TK é só passar o quê? O 273 para o outro lado, então fica TK é igual a TC mais 273, tá certo? Essa aqui é a relação entre Celsius e Kelvin, que eu podia também ter feito dessa forma. Eu podia ter feito também, como eu fiz para Celsius e Fahrenheit, tá? Eu também podia encontrar dessa forma. Se você esquecer, você basta saber os pontos notáveis. Então, para a água, os pontos notáveis da escala Celsius é 0 e 100, para a escala Kelvin é 273 e 373. Observe que as duas são centígradas, né? Tá certo? Então, deve ter uma temperatura que elas tenham o mesmo significado físico de um lado e de outro. Se você seguir aqui de novo, aquela relação que eu disse, esse lado, ó, tá para o todo, assim como esse lado também está para o todo. Se você encontrar isso, se fizer simplificado, você novamente vai chegar aqui, tá? Não tem problema, é a mesma coisa. Então, por fim, agora a gente tem o quê? A gente tem aí a relação entre as três, tá certo? As três escalas, lateralmente uma da outra. Então, temos aí a relação entre Celsius e Fahrenheit, entre Celsius e Kelvin, e entre Kelvin e Celsius, tá certo? Então, observe que se eu souber essa relação,
eu encontro agora qualquer relação 2 a 2. Ou eu associo Celsius e Fahrenheit, pego só esses dois lados. Ou eu associo Celsius com Kelvin, observe que o 5 vai desaparecer quando eu igualar essas duas que eu estou indicando, tá certo? Por isso que fica TC igual a TK menos 273. Ou eu pego essas duas quando eu quiser encontrar a relação entre Fahrenheit e Kelvin, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Era isso que estava faltando, a parte da dedução de como encontrar essas relações, tá certo, pessoal? Grande abraço, até mais.